Olá, a paz do Senhor Jesus. O título do nosso vídeo de hoje é A Glória de Deus ou A Glória dos Homens. O que você tem buscado? Acompanhe comigo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar ao seu coração. Já vamos iniciar lendo o texto base do nosso vídeo de hoje, que se encontra no livro de João, capítulo de número 12, versículo 37 ao versículo 43, que vai nos dizer assim: apesar de ter realizado todos esses sinais miraculosos, na presença deles ainda não criam nele. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque como Isaías diz em outra passagem, cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos, nem compreendam com o coração, e se converta e eu os cure. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé, pois tinham medo de ser expulsos da sinagoga, pois amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Esse texto ele vai nos trazer um ensino sobre a incredulidade do homem. Falo do homem porque o ensino que essa palavra nos traz, ela com certeza ela é aplicada aos nossos dias atuais. E aí quando nós olhamos para esse texto, que é um comentário do próprio autor do texto, apóstolo João, sobre as maravilhas que Jesus Cristo tinha realizado diante do povo judeu, diante das multidões, diante dos sacerdotes, diante dos mestres da lei. E aí nós vimos que quando Jesus Cristo, apesar de realizar todos os milagres e sinais e maravilhas, testificando ser o Messias de Deus, muito o rejeitaram. E por que o rejeitaram? Mas é o título do nosso vídeo. Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E quantos nos nossos dias não tem buscado mais o aplauso, a aprovação do homem, do que realmente ser reconhecido nos céus, do que ser aprovado por Deus. E é sobre isso que nós iremos falar no vídeo de hoje. Esse texto ele vai se localizar no final do ministério de Jesus Cristo. Um comentário do próprio autor do Evangelho de João sobre as maravilhas que Jesus Cristo vinha fazendo. E aí eu quero ser bem breve, direto ao ponto. Olhando para esse texto, alguns surge a dúvida, e é normal, a olhar para esse texto e se perguntar: como pode o Senhor cegar os olhos dos homens e endurecer o coração para que eles não possam ver e crer no seu Evangelho? E aí nós precisamos compreender, antes de mais nada, o contexto dessa palavra de Deus. Primeiro que para os judeus, tanto o mal como o bem provinha de Deus, considerando a soberania de Deus. No entanto, para nós termos um entendimento claro, nós precisamos compreender que Deus não tenta com o mal e nem pelo mal ele é tentado. E aí, sendo bem objetivo ao texto, nós precisamos observar que quando Deus endurece o coração do homem, como foi no caso de Faraó, para que manifestadas as maravilhas de Deus naquela terra, nós devemos compreender que isso, eu diria, e vou repetir essa frase, o pior juízo, a pior condenação para o homem é a ele ser entregue aos seus próprios desejos. É ele ser entregue ao seu próprio
pecado, aquilo que ele realmente quer em seu coração. Para mim isso não seria o pior castigo para o homem. Ser entregue aos seus próprios desejos, à sua própria concupiscência. E quando nós olhamos para esse texto e vemos de Isaías, que João está citando Isaías, quando Deus permite que o homem endureça o seu coração e que ele fique cego aos olhos, devemos compreender quando isso acontece. Quando o próprio homem, ele se nega a aceitar por diversas vezes, de diversas maneiras. Olha o que Paulo, escrevendo aos romanos, a igreja que estava em Roma, ele vai ensinar sobre quando Deus entrega o homem às suas próprias paixões, às suas próprias concupiscências. Capítulo de número 1, Romanos capítulo de número 1, versículo 24. Vou ler o 23, 24. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis, pelo que Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Ou seja, entregou ao seu desejo do seu próprio coração, ao desejo incontrolável do seu próprio coração, para desonrarem o seu próprio corpo. Então, a desonra para si próprio. E aí, por que eu li esse texto? Para você compreender quando Deus o entrega, o homem, aos seus próprios desejos. E quando a Bíblia nos fala de endurecer o coração do homem, cegar os seus olhos, é Deus o entregando, ou seja, não sei se eu poderia dizer nessas palavras, mas deixando o homem fazer aquilo que ele deseja, abrindo mão de alguma forma assim, porque o Espírito Santo é o único que pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E quando Deus, por tanta rejeição do homem, de não aceitar a sua instrução, endurecer o seu coração, fechar os olhos, porque é isso, olha o que nós lemos aqui no texto, que apesar dos milagres, apesar das maravilhas que Jesus Cristo tinha feito e fez nos próprios olhos dele, diante dos olhos deles, e eles sabendo que ele era o Messias, vendo que aquilo ali não poderia ser feito pelo homem, a não ser por Deus, eles o rejeitaram. Por quê? Porque preferiram a glória do homem ao invés da glória de Deus. O homem o rejeitou. Então, vamos dizer, para entender esse texto, que Deus permitiu que ele seguisse os desejos dos seus próprios corações. E aí, já fazendo a aplicação para nós, será que nós temos buscado a glória de Deus ou a glória do homem? Sabemos que a glória do homem ela é passageira. Hoje o homem pode te aplaudir, mas amanhã ele pode estar com um punhal nas suas costas. Então, esse reconhecimento humano, que como nós lemos no texto, essa busca por a glória humana, ela é algo passageiro. E sem contar que vai contra, muitas vezes, a vontade de Deus. Porque aquele que ama a Deus, não tem como amar um. Ou há de amar a um e odiar ao outro. Se amar a Deus, claro, vai contra os desígnios do mundo. E amar ao mundo significa odiar a Deus. Não tem como amar os dois. E quando nós buscamos a escolha de buscar a glória do homem, consequentemente nós estamos deixando de buscar a glória de Deus. Muitas vezes, conjecturando, talvez não ser rejeitado no meio da roda de amigos, tem medo de falar que é cristão, ou muitas vezes nem sabe no seu trabalho, no meio da sua família, porque tem medo da rejeição, porque tem medo de não receber a aprovação do homem. E muitas vezes, por buscar a glória do homem, se propõe a fazer muitas coisas que
desagradam a Deus. E aí uma reflexão que fica para mim e para você, no próximo ano, estamos entrando aí no próximo ano de 2024, em o que nós estamos buscando, ou o que nós buscaremos nesse ano de 2024. Fazer a vontade do homem ou fazer a vontade de Deus. Porque muitos se negam a crer em Cristo. Apesar de ao seu redor ver as maravilhas de Deus, o testemunho, eu tenho certeza que todos ao seu lado teve uma pessoa que foi impactada pelo amor de Cristo, que foi transformada pelo amor de Cristo. E essa pessoa muitas vezes, ao ver aquela transformação na vida do outro, os comportamentos, às vezes até pensa que foi algum sistema religioso que o impôs a agir daquela maneira. Mas sabe no fundo que há algo diferente naquela pessoa. Porque o homem, ele é espiritual. E ele sente algo quando acontece algo espiritual na vida de outro. E muitas vezes, por saber que tem algo diferente ali, ele se nega a crer. Ele fecha os seus próprios olhos. Ele endurece o coração. E Deus o acaba entregando a isso. Aos olhos cegos, aos corações endurecidos. Mas eu creio que se você está sendo alcançado por esse vídeo, você não está com os olhos cegos ou com o coração endurecido. Mas foi alcançado por quê? Jesus Cristo, ele não veio para condenar o mundo, mas para salvá-lo. É nesse contexto que Jesus Cristo está, que ensina sobre qual foi a sua missão nesta terra. Ele veio para salvar. Só que ele veio para salvar, mas ele também, o Deus Todo-Poderoso, deu-nos a escolha em aceitá-lo ou rejeitá-lo. Se o rejeitar, infelizmente, não há salvação. Porque o maior milagre de Jesus Cristo, o maior milagre de Deus nas nossas vidas é o quê? A salvação. E foi para isso que ele veio ao mundo, para salvar o homem dos seus pecados. E muitos rejeitam essa salvação, porque não querem deixar os seus pecados. Ou querem a aprovação do homem, buscam a glória do homem. Reflexão para nós no próximo ano. Buscar a glória de Deus. Perguntar para Deus: Senhor, essa minha atitude é para a tua glória ou é para a glória do homem? Muitas vezes buscar a glória de Deus é ser rejeitado pelo homem. Mas quando nós estamos convictos de que estamos buscando a glória de Deus, não importa o que o homem irá falar. Não importa como o homem irá agir. Porque estamos buscando uma aprovação que é eterna. Nós estamos buscando uma aprovação que permanecerá. Não uma aprovação passageira, que hoje você pode ser aplaudido, mas amanhã você é difamado, você é caluniado. Estamos buscando uma aprovação fiel e verdadeira. Independente do que o homem diga, mas busque a glória de Deus. Que a graça e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja na minha e na sua vida. Amém.